Depois de uma estreia com o pé direito no Super Mundial, o Flamengo amanheceu nesta terça-feira com motivos de sobra para comemorar. A vitória por 2-0 sobre o Esperança da Tunísia não só trouxe alívio e confiança, como também garantiu ao clube uma premiação de 11 milhões de reais. Isso já era previsto, claro. Desde o início da competição foi anunciado que cada vitória nessa primeira fase renderia exatamente esse valor para os cofres dos clubes participantes. Então, com o resultado positivo, o Mengão já começa a engordar o caixa. Falando um pouco mais sobre o desempenho em campo, o que deu para perceber é que o time jogou com muita consciência. Diferente de algumas partidas do Campeonato Brasileiro, quando a equipe parecia afobada e com pressa de resolver o jogo nos primeiros minutos, dessa vez o Flamengo mostrou maturidade. Não teve aquela ansiedade exagerada de querer marcar logo o primeiro gol. O time soube construir as jogadas com paciência, rodando a bola, buscando espaços e esperando o momento certo para atacar. O primeiro gol saiu numa jogada bem trabalhada. Luiz Araújo fez a assistência e Arrascaeta não desperdiçou. Depois, no segundo tempo, quando o adversário começava a gostar um pouco mais do jogo, foi a vez do próprio Luiz Araújo deixar o dele. Recebeu a bola, cortou pro meio e bateu com categorias. Um tapa na bola que beijou a bochecha da rede, como se diz no futebol, e sacramentou a vitória rubro-negra. Outro destaque da partida foi Jorginho. Estreando como titular com o manto sagrado, o jogador não escondeu a felicidade nas redes sociais. Ele agradeceu à nação pelo apoio e comemorou bastante a primeira partida como titular, ainda mais tendo contribuído com uma assistência no segundo gol. Um começo promissor para o jovem que pode ganhar mais espaço nas próximas partidas. Agora o foco já se volta para o próximo compromisso. O Flamengo vai encarar o Chelsea na sexta-feira. Hoje às 4 da tarde no horário local e 5 da tarde no horário de Brasília, o elenco volta aos treinamentos em Atlantic City. O objetivo é, claro, manter o embalo e buscar mais uma vitória, dessa vez contra um adversário bem mais tradicional e com muito mais peso internacional. Se o Mengão conseguir passar pelos ingleses, aí sim o sonho de avançar no Super Mundial fica ainda mais próximo de se concretizar. Mas vamos mudar um pouco de assunto e falar de mercado da bola. A informação que chega da Itália, através do jornal Gazzetta dello Sport, é que a Juventus marcou uma reunião com o Flamengo para discutir a situação do lateral Wesley. A ideia é que esse encontro aconteça ainda nos Estados Unidos, já que tanto o Flamengo quanto o Juventus estão disputando o Super Mundial por lá. A equipe italiana tem partidas marcadas na Filadélfia e também em Orlando, onde joga 2 dias depois da próxima partida do Flamengo. O interesse da Juventus em Wesley não é novidade. No ano passado, o lateral esteve muito perto de se transferir para o futebol italiano, mas naquela ocasião era a Atalanta quem estava na jogada. A negociação acabou não avançando por questões burocráticas envolvendo documentos e prazos que não foram cumpridos a tempo. Com isso, Wesley permaneceu no Flamengo, ganhou mais espaço e teve uma valorização considerável. Agora, com o novo interesse vindo da Juventus, o Flamengo já deixou claro que só aceita conversar por um valor que esteja à altura da evolução do jogador. Nos bastidores, o que se comenta é que o rubro-negro espera algo entre 35 a 40 milhões de euros para liberar o lateral. Essa reunião será fundamental para definir se a Juventus realmente vai formalizar uma proposta ou se vai apenas sondar a situação. Vale lembrar que o Wesley faz parte de uma lista de jogadores considerados negociáveis pelo Flamengo. Por questões de orçamento e planejamento financeiro, o clube precisa realizar algumas vendas ainda nesta temporada. Então, caso a proposta da Juventus chegue e seja boa, é bem possível que o Mengão aceite vender o jogador. Falando em reforços e possibilidades de contratação, uma outra informação que ganhou força nesta terça-feira envolve Rodrigo Garro, meia do Corinthians. Segundo reportagem publicada pelo site Trivela, o jogador estaria insatisfeito com a atual situação política do clube paulista. A crise nos bastidores, que já resultou até no afastamento do presidente, estaria incomodando bastante o jogador. Por conta disso, Garro teria dado sinal verde aos seus empresários para buscarem um novo destino para a carreira dele. Do lado do Corinthians, a diretoria tenta convencer o jogador a permanecer. Fabinho Soldado, diretor de futebol do clube, já teve conversas com o atleta e a ideia é intensificar esse diálogo após o período de férias dos jogadores.
Inclusive o técnico Dorival Júnior também pretende se envolver pessoalmente na tentativa de manter Garro no elenco. No entanto, com o sinal verde dado pelo próprio jogador, é natural que os empresários comecem a ouvir e avaliar propostas. A pergunta que fica no ar é: será que o Flamengo deveria entrar nessa disputa? Rodrigo Garro é um nome que agradaria o torcedor rubro-negro. Seria ele uma boa opção para reforçar o meio de campo do Mengão, até porque, apesar de o Corinthians colocar um preço inicial de 40 milhões de euros, todo mundo sabe que, diante da crise por lá, esse valor pode acabar caindo em uma eventual negociação. Enquanto essa novela se desenrola, o Flamengo segue com a preparação firme para o duelo contra o Chelsea. O treino de hoje à tarde vai ser fundamental para o técnico ajustar o time e corrigir os detalhes que ainda precisam de atenção. Afinal, a próxima partida promete ser bem mais complicada, e o Mengão vai precisar entrar com tudo para garantir a classificação. A expectativa para o confronto contra o Chelsea já começa a tomar conta do ambiente entre os jogadores, comissão técnica e, claro, da torcida rubro-negra. O elenco sabe que o desafio será muito maior em comparação com a estreia contra o Esperança da Tunísia. O Chelsea, apesar de também viver um momento de reconstrução, tem jogadores com qualidade técnica muito acima e uma experiência internacional de peso. O Flamengo, por outro lado, confia no entrosamento, na força coletiva e no talento individual de peças fundamentais como Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e companhia. O trabalho da comissão técnica tem sido focado em ajustar o posicionamento defensivo, fortalecer as transições rápidas e trabalhar a bola parada, que pode ser um fator decisivo num jogo tão equilibrado. Nas últimas sessões de treino, o foco maior tem sido na compactação das linhas, na movimentação sem a bola e na pressão pós-perda. Jorge Sampaoli, que tem comandado os treinos com muita intensidade, vem cobrando concentração total dos seus atletas, sabendo que qualquer vacilo pode ser fatal diante de um adversário como o Chelsea. Entre os jogadores, o clima é de confiança, mas com os pés no chão. Nas entrevistas rápidas após os treinos, o discurso tem sido de respeito ao adversário, mas também de acreditar na capacidade do time em fazer um grande jogo e buscar a vitória. O vestiário do Flamengo tem mostrado união, com os líderes do elenco puxando o grupo e deixando claro que o objetivo é fazer história nessa edição do Super Mundial. Ainda falando de bastidores, o departamento de futebol do Flamengo tem aproveitado a viagem aos Estados Unidos, não apenas para os compromissos dentro de campo, mas também para tratar de questões administrativas e de mercado. Além da reunião agendada com a Juventus para discutir a situação de Wesley, outros encontros informais vêm acontecendo com agentes de jogadores e representantes de clubes europeus. O Flamengo sabe que esse tipo de competição é uma vitrine gigantesca, não só para vender, mas também para prospectar reforços. E por falar em reforços, o nome de Rodrigo Garro continua sendo um dos assuntos mais comentados entre os torcedores nas redes sociais. A movimentação do empresário do jogador em buscar interessados despertou o interesse de vários clubes. Mesmo que oficialmente o Flamengo ainda não tenha feito contato, o fato de o jogador ter sinalizado a vontade de sair do Corinthians já ligou o alerta em vários departamentos de análise de mercado. Garro é visto como um meio-campista moderno, com bom passe, chegada na área e capacidade de decisão. Qualidades que sempre são bem-vindas em um elenco que busca estar entre os melhores do continente. Outro ponto que chama a atenção é a questão financeira. Embora o Corinthians estipule um valor alto para liberar o jogador, algo em torno de 40 milhões de euros, a realidade é que a atual situação do clube paulista pode fazer esse número cair. O Flamengo, que historicamente sabe negociar com inteligência, certamente vai observar com atenção os desdobramentos desse caso. Além disso, a relação de José Boto, executivo de futebol do Flamengo, com o mercado sul-americano e europeu pode facilitar uma eventual negociação caso o Mengão decida avançar. Enquanto isso, o Flamengo segue também atento ao mercado de saídas. Além de Wesley, outros nomes podem acabar recebendo propostas nas próximas semanas. Gerson, por exemplo, já teve seu nome ventilado recentemente em clubes europeus e do Oriente Médio. Fabrício Bruno também segue sendo observado por clubes da Inglaterra. Isso sem falar de jovens da base que sempre despertam o interesse de clubes de fora.
A diretoria rubro-negra sabe que vender bem é tão importante quanto contratar, principalmente no momento em que o clube busca equilíbrio financeiro sem perder competitividade. Voltando ao foco dentro de campo, a preparação para o duelo contra o Chelsea inclui um trabalho minucioso de análise de vídeo. O departamento de análise de desempenho do Flamengo já vem estudando os últimos jogos da equipe inglesa, observando pontos fortes e vulnerabilidades. Uma das preocupações é com a velocidade dos pontas do Chelsea, que costumam explorar bastante as jogadas pelos lados do campo. Por isso, o Flamengo deve reforçar a marcação nas laterais e orientar os volantes a darem cobertura constante. Além disso, o Flamengo também sabe que o Chelsea costuma ser perigoso nas bolas aéreas ofensivas. Por isso, a defesa rubro-negra tem treinado muito a bola parada defensiva, principalmente marcação por zona e encaixe individual dentro da área. Outra preocupação da comissão técnica é a questão física. Jogar num torneio curto com pouco tempo de recuperação entre as partidas exige um cuidado especial na dosagem de esforço dos atletas. O departamento de fisiologia vem monitorando os indicadores de desgaste dos jogadores para evitar lesões. A expectativa é que o Flamengo vá a campo com força máxima sem poupar ninguém, afinal é um jogo decisivo. Jogadores como Everton, Cebolinha, Pedro e Pulgar, que começaram no banco contra o Esperança da Tunísia, podem ganhar minutos dependendo da situação da partida. Jorge Sampaoli tem feito questão de deixar claro que todos os atletas terão papel fundamental nessa caminhada e que o elenco precisa estar pronto para responder em qualquer momento. Enquanto o time se prepara, a torcida faz sua parte. Mesmo longe do Brasil, a nação rubro-negra marca presença nos treinos, nos hotéis e nos arredores dos estádios. As imagens dos torcedores recepcionando o time, levando bandeiras, cantando músicas e incentivando mostram mais uma vez a força da torcida do Flamengo. E quem conhece a história do clube sabe que o apoio da arquibancada, seja presencialmente ou à distância, pode fazer toda a diferença. Além disso, os bastidores da organização do Super Mundial também movimentam bastante o entorno do Flamengo. Questões como logística, segurança, alimentação e até adaptação ao clima têm sido tratadas com o máximo de cuidado pela diretoria. O objetivo é oferecer aos jogadores a melhor estrutura possível para que eles possam se concentrar apenas no futebol. A preocupação com o bem-estar dos atletas é visível. A cada deslocamento, a equipe de apoio cuida de todos os detalhes para evitar qualquer tipo de contratempo. E a agenda rubro-negra continua cheia. Depois do treino desta terça-feira, o Flamengo ainda fará mais 2 sessões antes da partida de sexta. O foco será nas correções táticas, no ajuste das jogadas ensaiadas e também no fortalecimento emocional da equipe. Os jogadores sabem que vão enfrentar um adversário de alto nível e que qualquer erro pode custar caro. Por isso, a concentração tem sido uma das palavras mais repetidas nos bastidores do clube. A preparação psicológica também tem sido um ponto trabalhado de perto. A comissão técnica trouxe um psicólogo esportivo para acompanhar o grupo durante a competição. A ideia é manter os jogadores focados, confiantes e preparados para lidar com a pressão de um jogo desse tamanho. Jogos eliminatórios sempre geram um clima de tensão, e o Flamengo quer transformar essa pressão em motivação. Dos corredores do hotel, o clima entre os jogadores é de muita resenha, mas com responsabilidade. A integração do elenco é notável. Jogadores mais experientes como Davi Luiz, Filipe Luiz e Diego Ribas têm puxado conversas motivacionais, compartilhado histórias de outros grandes jogos internacionais e reforçado a importância de cada detalhe dentro de campo. Ao mesmo tempo, a diretoria do Flamengo segue trabalhando em outras frentes. Uma delas é a negociação de renovações de contrato com peças importantes do elenco. A ideia é garantir a manutenção de uma base sólida para o restante da temporada, independentemente do que aconteça no Super Mundial. Jogadores como Arrascaeta e Bruno Henrique, por exemplo, são considerados peça-chave para os planos futuros do clube. Outra frente de trabalho é o acompanhamento do mercado sul-americano. O Flamengo tem olheiros espalhados por diversos países da América do Sul, monitorando jovens talentos e possíveis reforços. A janela de transferências que se aproxima pode trazer novidades, principalmente se houver alguma venda importante durante o Super Mundial. Dentro desse contexto, a situação de Rodrigo Garro continua sendo monitorada de perto. O meia argentino é visto como um jogador que pode agregar qualidade ao setor de criação, principalmente se houver alguma saída inesperada no elenco atual.
As conversas entre os empresários do jogador e clubes interessados devem se intensificar nas próximas semanas. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, a bola vai rolar em breve nos gramados dos Estados Unidos e o Flamengo sabe que o objetivo principal é voltar ao Brasil com uma campanha de respeito no Super Mundial. O momento é de foco total, preparação intensa e muita confiança de que o trabalho que vem sendo feito nos últimos meses pode render grandes frutos. A nação acompanha tudo de perto, ansiosa por mais uma grande atuação do Mengão no cenário internacional. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Nos corredores do futebol internacional, um burburinho vem ganhando força e promete esquentar os debates entre torcedores, dirigentes e até mesmo historiadores do esporte. A FIFA teria atualizado sua lista oficial de campeões mundiais de clubes, e a mudança, embora sutil, estaria provocando grandes repercussões no Brasil, especialmente na Gávea. Fontes próximas à entidade revelam que o Flamengo, tradicional clube carioca, teria recebido uma espécie de aviso direto ou comunicado informal reforçando os critérios adotados pela organização para definir quem de fato pode ostentar o título de campeão mundial. O cerne da questão gira em torno da polêmica distinção entre a Copa Intercontinental, disputada entre clubes campeões da Europa e da América do Sul entre 1960 e 2004, e o atual Mundial de Clubes da FIFA, estabelecido oficialmente em 2000. A FIFA em diversas ocasiões reconheceu a Intercontinental como um torneio de prestígio, mas jamais a equiparou formalmente ao formato atual do Mundial. No entanto, times como o Flamengo, que venceu o torneio em 1981 contra o Liverpool, sempre reivindicaram e celebraram esse título como um mundial legítimo. Com a recente atualização da lista em seu site oficial, especula-se que a FIFA tenha deixado mais claro que apenas os campeões das edições organizadas diretamente pela entidade a partir dos anos 2000 possuem a chancela de campeões mundiais da FIFA. Segundo rumores, a comunicação com o Flamengo teria sido feita para evitar interpretações errôneas e futuras controvérsias em campanhas de marketing e comunicação institucional do clube. Embora não haja um pronunciamento oficial da entidade ou do clube até o momento, a possibilidade de que a FIFA esteja endurecendo sua postura vem causando reações internamente. Há quem veja a medida como um movimento político alinhado à reformulação do Mundial de Clubes, que terá novo formato a partir de 2025. Para outros, trata-se apenas de uma tentativa de padronizar estatísticas e registros históricos. No fim das contas, o que se tem por enquanto é um rumor que corre forte nos bastidores, mas que já é suficiente para reacender discussões antigas entre torcidas rivais. Afinal, no futebol, poucas coisas mexem tanto com a paixão do torcedor quanto o peso e a validade de uma taça mundial. É isso, família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer, tamo junto.